Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa, eu sou uma das voluntárias do Instituto Ela, Educadoras do Brasil, e hoje eu tô aqui para falar com vocês, mães, famílias, sobre o que é o bullying e como é que a gente pode, enquanto mãe, enquanto família, proteger os nossos filhos ou até mesmo identificar esse tipo de violência. Bom, para começar, eu preciso mostrar para vocês quais são as características dessa violência que a gente chama então de violência sistemática, que é o bullying. Uma das primeiras características, que inclusive uma das mais importantes, é da gente pensar que o bullying ocorre entre pares, entre iguais. O que isso significa? Não existe bullying de professor para aluno, nem de aluno para professor, ou de pai para filho. Para que haja essa violência, elas precisam acontecer entre iguais, então de aluno para aluno, de professor para professor. Então as pessoas precisam estar na mesma linha de poder. Uma outra coisa é que o bullying ele se caracteriza por ações repetidas. Então, uma brincadeira de mau gosto, uma falta de respeito, ela não pode se caracterizar bullying, porque o bullying são ações repetidas. Então, um dia me agridem, outro dia roubam dinheiro do meu lanche, outro dia chutam minhas coisas. Então, são ações que são sistemáticas, elas são repetidas. Acontece mais de uma vez e elas vão, a determinadas situações, elas vão se intensificando quando não há uma intervenção correta. Dentro disso também há a intenção de ferir, né? As pessoas que cometem esse tipo de violência, elas têm, de certa forma, uma intenção de ferir. Além de tudo, há um alvo frágil que tem algumas características psicológicas que o fazem ser esse alvo e por isso então a violência acontece. Uma outra coisa é que existem os espectadores, essa plateia que assiste. Então, para que seja caracterizado bullying, a gente tem que considerar que ocorre entre pares, ocorre entre iguais, são ações que são repetidas, há um alvo frágil, há a intenção de ferir e há uma plateia que assiste. Dentro dessas características, a gente tem os personagens envolvidos. Então, a gente tem o autor, que é quem faz as agressões, que comete as intimidações. A gente tem o alvo, que é quem sofre, ou a vítima. E a gente tem os espectadores, que são as pessoas que assistem à violência. E aí, é importante dizer que, muitas vezes, os espectadores, eles podem reforçar a violência. Então, por mais que eu não esteja ali fazendo a violência, quando eu dou risada, quando eu não faço nada, eu posso estar sendo conivente ou até reforçador dessa violência. Mas, muitas vezes, essas pessoas não se colocam para ajudar justamente por medo de serem a próxima vítima. E aí, o autor, ele destina essas agressões, tanto físicas como psicológicas, a esse alvo que é frágil, né? E ele tem algumas características particulares. E essas características particulares que o fazem ser alvo, pode ser da sua aparência física ou questões psicológicas, justamente essas características que são usadas pelo autor para que ele seja vitimizado. Então, em geral, os alvos de bullying, eles possuem algumas particularidades, né? Eles são, em sua maioria, tímidos, acabam se isolando um pouco mais, têm alguns comportamentos mais melancólicos e eles são apáticos à violência sofrida. Então, eles não têm força para se colocarem diante da violência. Então, eles acabam sendo mais submissos, né? E eles possuem uma autoestima baixa e uma dificuldade de fazer amigos. As vítimas, a gente precisa estar muito atento a isso, porque elas podem apresentar alguns sintomas físicos, né? Então, reparem, né? Quando seu filho muitas vezes não quer ir à escola, é claro que às vezes pode ser uma questão de realmente não querer ir, mas é importante que a gente fique atento a essas eventualidades. Então, reclama muito de ir para a escola, não gosta da escola, a escola é muito ruim, mas aí começa a ter muitas dores de cabeça, muita dor do estômago, ter episódios de enurese noturna, então às vezes fazer xixi na cama, apresentar uma ansiedade que antes não era apresentada, alguns níveis de depressão, medo de ir para a escola,
voltar da escola repetidamente com dores no estômago ou dor de cabeça, ou sempre tem alguma questão que faz essa criança voltar da escola ou esse adolescente. Então é preciso a gente estar atento. E uma outra característica importante do bullying, e que é preciso muito ser considerada pelas famílias e pelos professores, é que ele ocorre longe dos olhos da autoridade. Então, por isso o bullying é uma violência tão difícil, às vezes, de ser percebida pela escola, né? Se a escola não tem uma boa percepção disso, uma boa formação. Porque os adolescentes, as crianças, principalmente os adolescentes, eles fazem um cálculo de risco. Então, eles não vão fazer isso diante de uma autoridade. O que aí torna a violência muito mais potente, porque não tem ninguém para intervir. E aí, algumas outras coisas que são importantes notar é que se a gente não cuida, esses sintomas depressivos das vítimas, eles podem ir um pouco mais além, né? Como autolesão ou até mesmo um suicídio, porque eles se julgam um fardo muito grande para carregar, né? E aí, algumas pesquisas também mostram o bullying e o comportamento de risco, né? Como, por exemplo, o uso de substâncias ilícitas, se envolver com brigas, enfim. Essas consequências emocionais, elas envolvem todos os sujeitos envolvidos, tá? E aí, de novo, alguns sinais de alerta para nós enquanto famílias. Não querer ir para a escola, inventadores, um isolamento repentino. Então, seu filho nunca fica trancado no quarto o tempo todo, mas ele começa a se trancar no quarto, não quer mais sair, esse xixi na cama. Então, isso é importante a gente notar. E aí, como é que eu posso cobrar isso da escola quando eu percebo que isso está acontecendo? Desde 2015, no Brasil, a gente tem uma lei anti-bullying. E essa lei, ela prevê que a escola garanta um plano de intervenção, um espaço de intervenção, além da prevenção e além da conscientização. Então, a escola pode fazer palestra, pode fazer roda de conversa, evento, mas isso só não garante a lei. A lei nos diz que a gente precisa ter também espaços de intervenção. Então, eu preciso que a escola tenha medidas interventivas para lidar com o bullying. Até porque cada indivíduo tem algumas características psicológicas que precisam ser trabalhadas, inclusive individualmente. Não só a vítima sofre, mas o alvo também, até porque ele tem uma escala de valores invertidas. Então, ao invés de querer ser justo, generoso, empático, ele quer ser visto como popular, como alguém importante diante da turma. Isso faz com que seus valores se invertam, seus valores morais se invertam. E aí, então, ele cause essas violências, até porque o nível de empatia desse sujeito é mais baixo, né? Então, como é que a gente aborda os nossos filhos diante de uma situação dessa quando a gente nota alguns comportamentos de risco, né? Sempre usando uma linguagem que é descritiva, uma linguagem que vai descrever os fatos, né? Sem muito filho, mas por quê? Mas sem aquele interrogatório desnecessário. A gente precisa, primeiramente, acolher o nosso filho. Então, dizer, filho, percebo que você tem ficado mais no quarto, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Tem algo que você queira me falar? Oferecer suporte, oferecer acolhimento, porque quanto mais a gente provoca o adolescente para que ele fale com muitas perguntas, ou até mesmo com lição de moral, com julgamentos, a gente acaba afastando esse adolescente e a gente acaba não podendo intervir, né? E aí a gente pode, então, não dizer para essa criança, para esse adolescente também revidar ou bater. É importante que a gente trabalhe a autoestima dessa criança e o autorrespeito, o autoconhecimento, né? Porque só aprende a respeitar quem se sente respeitado. Então, é importante que a gente tenha uma linguagem descritiva, uma linguagem que nos aproxime, uma linguagem de acolhimento. E partindo daí,
Quando é identificada a violência, a gente precisa, então, buscar dentro da escola ou buscar em outros profissionais maneiras para que a gente cuide da saúde mental dessa criança e faça com que ela, a partir do momento que se conhece, se respeita, se valoriza, consiga, então, se impor diante das outras pessoas para que essa violência não ocorra mais. Não sendo um alvo frágil, dificilmente essa criança vai sofrer as violências. Então, é um pouquinho do que é o bullying, as suas características, esse fenômeno tão complexo, e a gente volta para trazer mais informações para vocês. Um beijo!